E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai ter um vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial, 5 fatos sobre a Segunda Guerra Mundial. E hoje, por trás da câmera Steak, eu tenho aqui a presença de Lucas Cieca. E aí Lucão, como é que estão? Tudo bem? Muito bom dia, Fábio. Bom dia pra galera que tá assistindo os 5 fatos aí da Segunda Guerra Mundial. E são 5 fatos realmente assim, bem diferentes, tá? Isso aqui, nada disso aqui apareceu no canal em nenhum momento. Curiosidade boa. Curiosidade boa. Então a meta de like, eu quero 10 mil likes. 10 mil likes então, e na quinta posição a gente vai começar falando da Operação Mincemeat, ou então Operação Carne Moída. Já ouviu falar dessa operação? Pior que nunca tinha... Já começou... Começou diferente, né? Já não sabia. Basicamente, essa foi uma operação de fake news, que foi feita lá na época da Segunda Guerra Mundial para enganar lá o bigodinho alemão. A ideia era simples, mas era extremamente arriscada. Usar um cadáver para poder enganar o bigodinho. Tudo começou em 1943, quando os aliados estavam planejando invadir a Sicília, que naquele momento era controlada pelos nazis, e para poder fazer isso eles queriam tirar um pouco do exército alemão lá de dentro da Sicília, certo? Então, para que a missão fosse bem sucedida, eles queriam que o alto comando alemão tivesse com a atenção em outro lugar, como a Grécia ou então a Sardenha. E foi aí que surgiu a ideia de deixar um corpo boiando no mar, carregando ali documentos falsos, para poder ser achado, e aí o pessoal pensar, olha, tem um plano de invadir a Grécia, vamos lá defender a Grécia e vamos deixar aqui a Sicília mais de boa porque tá tudo tranquilo. E como fazer isso então? O escolhido foi o corpo de um morador de rua, que era britânico, que havia morrido de pneumonia. Ele foi transportado até lá por um submarino e ele foi vestido como um major da Marinha Real chamado William Martin, que inclusive não existia. Foi colocado então uma carteira no bolso dele com a foto de uma suposta noiva, que na verdade também era do exército, era uma soldada do exército que fez uma foto, inclusive fez um ensaio para poder ter essa foto falsa, e no bolso dele estavam cartas de Caraca, velho. amor falsa, além de bilhetes de banco, ingresso de teatro e o mais importante, os documentos confidenciais falsificados, dizendo que os aliados iam atacar a Grécia. O corpo foi solto no mar, perto da costa da Espanha, que era um país neutro, mas que naquela época também tinha ali os alemães controlando tudo. E tinha mais, a autópsia na Espanha naquele momento só era feita em casos raros. Então o corpo tinha que ter algo muito diferente para passar por uma autópsia e aí ser percebido, né, que o cara na verdade não tinha morrido afogado nem nada do tipo, que na verdade tinha morrido de pneumonia. Então eles colocaram no lugar certinho, no melhor lugar possível, sabendo que ia ser encontrado pelos espanhóis, que eles não iam fazer a autópsia e que essa informação ia chegar até a Alemanha. Então os documentos chegaram na mão da inteligência alemã e ali o bigodinho acreditou na farsa e deslocou grande parte das suas tropas para a Grécia, deixando então a Sicília praticamente desprotegida. No dia 9 de julho de 1943, os aliados então invadiram a Sicília com sucesso e a Operação Mincemeat salvou milhares de vidas. O mais bizarro é que o bigodinho recebeu essa informação de um contra-espião que estava dentro lá do governo britânico e tudo mais. Esse cara falou, olha, estão fazendo uma operação falsa e tudo mais, se você encontrar isso, provavelmente faz parte da operação falsa. Só que ele ignorou o que o cara falou e confiou no próprio senso, falando, não, esse cara realmente é um militar, esse plano aqui é real, e eu vou confiar nisso. Então ele foi enganado por um cadáver e por conta disso ele perdeu uma cidade inteira. Absurdo, ó fake news Desde sempre, né? Daquela época, né? Na quarta posição, a gente vai falar do dia em que os nazis Mano, cabuloso, né? tentaram usar magia negra na guerra. Pouca gente sabe, mas o Terceiro Reich levava o ocultismo extremamente a sério. Tanto que o Bigodinho criou uma divisão secreta chamada Ahnenerbe. Difícil esse nome, né? Muito. E a sede era no castelo de Wewelsburg, onde séculos antes algumas bruxas foram queimadas. Então ali era um local exclusivo para pesquisas esotéricas, que envolvem magia e coisa do tipo, e também para arqueologia. A ideia era simples. Se existia alguma força mística, se existisse magia, a ideia deles é que isso fosse usado pro lado dos alemães para dar alguma vantagem. E ele inclusive tentou encontrar vários objetos mágicos pela Europa. Essa divisão foi fundada em 1935, liderado por Heinrich Himmler, que é um cara também importante dentro do governo alemão naquela época. Ele era obcecado por mitologia nórdica, rituais pagãos, runas e lendas antigas. Inclusive, ele acreditava que os arianos eram descendentes de uma raça superior, isso todo mundo já sabe, só que ele acreditava que essa raça superior... Ai, isso não cansa vocês, não? Me cansa, sabe? Todo respeito, assim. Já desgrama de raça superior. Não é porque eu não falo porque eu sou preto, não. Até se os pretos pensassem isso também. Entendeu? Não, mano. Vamos parar com esse trem de raça superior. Pô, todo mundo é igual, entendeu? Vamos dar acesso a todo mundo. Vamos dar informação pra todo mundo, entendeu? Incentivar as pessoas a ser melhor. E é isso, esse negócio de raça superior. Nossa, pra quê? Pra quê ficar caçando ser melhor, maior que os outros nesse sentido? Entendeu? Tipo, não, eu sou melhor, eu
porque eu sou preto, porque eu tenho cabelo crespo. Ah, tinha poderes esquecidos, que no passado tinha poderes então, mas que em algum momento tinha perdido esse laço com a magia. A divisão de estudos da magia então chegou a enviar missões arqueológicas ao Tibete, muito longe, ao Cáucaso e até a Islândia em busca de objetos místicos. Alguns livros também que eram considerados proibidos e qualquer item que pudesse conter conhecimento perdido. Eles também estudaram intensamente o Santo Graal, a Lança do Destino e até manuscritos de magia da Idade Média. esse Santo Graal eu já ouvi falar, mas não conheço não. Essa lança do destino é um fato curioso. Ela teria sido utilizada por um soldado romano chamado Longinus, que teria perfurado Jesus com ela. Quando Jesus estava sendo crucificado, ele teria perfurado então Jesus. E então a espada teria recebido os poderes de Jesus e teria inclusive ficado abençoada pelo resto da vida. E ela teria então rodado de mão em mão e toda vez que ela saía da mão de alguém, essa pessoa logo em seguida perderia o poder. Ela teria inclusive sido pega lá pelo Napoleão, que quando a perdeu, também perdeu a guerra. E ela foi encontrada pelos alemães, quando a Alemanha anexou a Áustria, e o detalhe é que ela foi encontrada em um cofre alemão horas antes do Bigodinho tirar a própria vida. Ou seja, a mística... Todo um negócio místico em volta da espada. E é um negócio que é uma espada real, é uma espada que existe, sabe? Inclusive, hoje em dia ela é chamada de Lança de São Maurício e ela tá no Museu de Viena, na Áustria, e quem quiser pode visitar. Pera aí. É porque eu não prestei atenção aqui. É de verdade mesmo que essa espada foi a espada que perfurou, que um soldado romano usou pra perfurar Jesus? Caraca, e ele existe até hoje. E procurar. Agora basta saber se quando ela sair da Áustria algo de ruim vai acontecer por lá também, né? Tem que cuidar com isso aí. Na terceira posição, a gente vai falar do dia em que o Bigodinho congelou 300 mil homens em Stalingrado. Em 23 de agosto de 1942, o Bigodinho iniciou a invasão em Stalingrado, uma cidade soviética estratégica, às margens do rio Volga, que levava o nome do Stalin e era um símbolo do regime comunista. Então a ideia era, primeiro, ganhar um local dentro da Rússia e também ganhar um local altamente simbólico que tinha uma população enorme. O responsável pela operação era o 6º Exército Alemão, sob o comando do Marechal Friedrich Paulus, com cerca de 300 mil homens apoiados por tanques, artilharia e também aviões. A Luftwaffe, que era a esquadrilha de aviões dos alemães, bombardeou a cidade por dias, transformando tudo em ruínas, ou seja, botou a cidade abaixo, como era o plano. Só que os soviéticos resistiram mesmo no meio dos escombros, usando túneis, metrôs e fábricas como fortalezas. No final de novembro de 1942, a União Soviética lançou a Operação Urano, um cerco massivo ali em volta da cidade, coordenado pelos generais Zhukov e Vasilevsky, que envolveu mais de 1 milhão de soldados, ou seja, 1 milhão versus 300 mil soldados era uma diferença bem grande. Então o 6º Exército Alemão ficou cercado, sem reforços e em pleno inverno russo com menos 30 graus, que até para os alemães era muito difícil de suportar. Com isso, os generais pediram a ordem de recuo e a resposta foi categórica. Stalingrado deve ser defendida até o último homem. A Luftwaffe então prometeu reabastecer os soldados com 300 toneladas por dia, ali com todo tipo de suprimento, mas só conseguiu entregar entre 80 e 100 toneladas, ou seja, um terço do que era necessário. Com isso, muita gente acabou falecendo por fome, por desinteria, por... Cara, você morrer por fome, cara. Que cruel, né, velho? Nossa. frio e por todo tipo de problema. Inclusive, nessa época, os cavalos que faziam parte da tropa acabaram sendo comidos pelos soldados e até mesmo cascas de árvore foram comidas naquele momento. Até tem um detalhe importante, na Rússia tem um pão que é feito com casca de árvore, e lá existe uma árvore que já é utilizada para poder comer. Então eles aproveitaram disso pelo tempo que deu, mas obviamente o exército não ia sobreviver a tudo aquilo. E quando o Bigodinho percebeu que estava ficando insuportável, que os caras iam se render, ele promoveu o Friedrich Paulus, que era o chefe, do exército, a marechal de campo, um gesto que foi simbólico, porque nenhum marechal alemão havia se rendido até então. É uma forma de pressionar ele ou a tirar a própria vida, ou então a continuar lutando até o fim. Mas em 2 de fevereiro de 1943, cercado e sem condição de continuar, o Paulo se rendeu ao Exército Vermelho e mais de 147 mil soldados naquele momento já tinham perdido a vida. 91 mil soldados então foram feitos prisioneiros, sendo que apenas 5 mil retornaram vivos anos depois. Pô, absurdo, mano. Apesar que eu tenho gente que morreu de frio e fome, não é nem pelo pelo combate de um cara, né? É, e o cara só não queria desistir independente. Dizem que, inclusive, aquela expressão arriar a bota, já ouviu falar? Esse cara riu a bota, né? Que significa o cara cagou na bota, né? Vem dessa época, porque na época os caras estavam com muito frio. Na hora de fazer ali o número 2, o cara abaixava a calça o mínimo que dava, não tirava a bota, e aí acabava fazendo na própria bota, entendeu? Então era uma forma de mostrar, esse cara é covarde, ele não tirou a roupa pra poder fazer o número 2. Então esse cara arriou as botas. Não, mano, que bizarro, né, velho? Vou dar um recado rapidinho aqui. A Stake é a nossa patrocinadora. Criar uma conta com do mundo. E nesse ano também a gente
muita responsabilidade e somente se for maior ao território norte. A 1940, a gente vai falar do dia em que o se for maior de 18 anos. Na segunda posição, a gente vai falar do dia em que o Japão atacou os Estados Unidos com balões explosivos. Em 1944, o Japão lançou a Operação Fugo, onde enviou balões-bomba ao território norte-americano. O objetivo era poupar os aviões japoneses e os balões tinham entre 10 e 12 metros de diâmetro. Então, eram grandes, mas também não era uma grande coisa, né? E nem tinha um efeito prático tão grande assim. Eles também eram feitos de papel de arroz, reforçado com goma, e usavam jet stream. O que é o jet stream? É uma espécie de corrente de ar que sai do Japão e vai até os Estados Unidos e que fica a 10 mil metros de altitude. Então eles soltaram os balões dessa corrente de ar que foi até os Estados Unidos e lá os balões começaram a cair. Cada balão carregava então 15 quilos de explosivo e tinha um mecanismo de autodestruição. Quando o balão perdia altitude, sacos de areia se desprendiam automaticamente para compensar o peso e manter o voo. Então o balão ele era todo tecnológico, né, se a gente for pensar naquela época, e ele percebia quando ele estava baixando, soltava peso para poder voltar a flutuar mais e voltar ali para a corrente de ar. E toda vez que o balão chegava até uma área florestal, a bomba incendiária então... Física, cara, física. Olha, mano, olha que inteligência dos caras, velho. Tô estudando física no meu curso, faço curso técnico. Tô fazendo, né? E não entendo muito não, mas muito interessante, cara. Onde, tipo assim, nós, seres humanos, podemos chegar, né? Pro bem, né? Entrava em ação e tacava fogo naquele local. Foram lançados mais de 9 mil balões e pelo menos 300 chegaram ao solo dos Estados Unidos e também do Canadá, caindo em estados como Oregon, Califórnia, Michigan e até no México. E o ataque mais fatal aconteceu em 5 de maio de 1945, em Bly, em Oregon. Um grupo de crianças e uma mulher grávida encontraram um dos balões numa floresta e ao se aproximarem, o explosivo então detonou e as 6 pessoas que estavam ali, incluindo 5 crianças e uma mulher grávida, acabaram falecendo. Pra gente ter uma ideia da importância desse ataque, foi a única vez que a gente teve mortes lá nos Estados Unidos, no território americano, né, por conta da Segunda Guerra Mundial. Em nenhum outro momento isso chegou a acontecer de novo. Inclusive naquela época, por conta disso, o governo americano tentou manter os ataques em segredo, censurando jornais e rádios, e para evitar o pânico e para evitar que o Japão soubesse que tinha conseguido cumprir a missão. E apesar de não ter causado ali grandes danos, se a gente comparar com toda a guerra, né, com a Segunda Guerra Mundial, os balões-bomba foram a primeira arma intercontinental da história, uma espécie de avô dos mísseis de longo alcance que existem hoje em dia. Poxa, nem sabia que existia míssil de longo alcance, mas longo alcance nessa distância? Não é possível. Não deve ser, não. E na primeira posição a gente vai falar do exército dopado da Alemanha. Durante a Segunda Guerra Mundial, o exército alemão foi abastecido com uma droga poderosa chamada Pervitin. Era uma forma bruta, física, sólida, de metanfetamina e a mesma substância base do atual cristal, que tem inclusive na série Breaking Bad. O objetivo era criar soldados incansáveis que não sentissem medo, fome ou sono, e foi distribuída em grande escala a partir de 1939. Um dos momentos onde a gente mais percebe isso foi durante a Blitzkrieg, que inclusive Blitz vem daí, né? Porque foi feita uma invasão em massa de tanques de guerra alemão dentro da França e a França foi varrida em dias. E só durante essa invasão na França foram entregues mais de 35 milhões de comprimidos de Pervitin. Os soldados, por conta deles, chegaram a ficar acordados por 3 ou 4 dias seguidos sem nenhum tipo ou sinal de sono, né? Quando o Bigodinho percebeu isso, falou, bom, descobri aqui, né, como ter um super exército, como ter super soldados. E ele viciou em fazer isso. Inclusive, ele mesmo usava isso o tempo todo. Só que logo apareceram, então, os efeitos colaterais. Muitos alemães tinham colapsos nervosos por conta do uso recorrente, surtos psicóticos, alucinações, dependência extrema, ou seja, o cara deixava de focar na guerra para focar no uso, e até algumas mortes súbitas por falência cardíaca. Então o cara tinha um ataque cardíaco do nada por conta... É, porque aumenta, né? Esse tipo assim, estimulante... para relações íntimas, etc. Tudo isso aumenta o batimento cardíaco, a circulação do sangue, né? E aí o coração, ó. Muito cuidado, muito cuidado. Às vezes o cara tem alguma tendência, né? Tipo, algum problema cardíaco, alguma. Uma tendência, né? Alguma coisa assim. Ixi. Pô, mas imagina, tu já tá na guerra, né? Que é algo que, querendo ou não, você já tá nervoso, já deve ser um clima terrível. Aí tu vai lá, toma uma droga, exagera na dose, porque deve ter alguém falando, não, toma mais um aí, vamos tomar mais do que agora vai ficar doido. Tu toma, ficar louco, imagina. Deve ser... Tu vai achar que tu vai morrer a qualquer instante. Tá? Pois é, de início, como a gente falou, né? Deu certo, porque era a primeira experiência do pessoal, normalmente é assim que funciona, mas depois todo mundo ficou extremamente viciado e até o Bigodinho teve que usar até o final. Tanto é que nos últimos anos de vida dele, ele tremia o tempo todo. Toda vez que ele aparecia, tava tremendo, ele tava nervoso, tava se coçando, ele é literalmente um usuário. Inclusive falam que de 1943 até 1945, ele virou um zumbi funcional.
Ele tomava injeções diárias, inclusive várias vezes durante o dia, e isso teria ajudado, inclusive, a paranoia dele a aumentar e não deixou ele perceber quando, por exemplo, ele estava perdendo a guerra e fez a Alemanha ser destruída por inteira para no fim se entregar. Mas ele achava que ainda não era o suficiente e no fim da guerra ele a luz acabou inteira para no fim se entregar. Mas ele achava que ainda não era o suficiente e no fim da guerra ele criou uma nova fórmula chamada D9. Uma mistura de coca, metanfetamina e oxicodona. Para poder chegar nesse resultado, ele fez vários testes ali com prisioneiros do campo de concentração que eram forçados a marchar com mochilas pesadas por mais de 90 km seguidos. E aí até chegar no momento onde eles suportavam toda aquela carga. Lembrando que todo mundo já estava muito fraco por todas as condições dos campos de concentração. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se curtiu? Bizarro, hein, velho? Não. Fabinho representa muito a entregar conteúdo. Não tem um vídeo que eu deixo pela metade por desinteresse. Os melhores vídeos são sobre a Segunda Guerra, não tem jeito. Cara, na boa, a qualidade de imagem está impecável. Parabéns ao Planeta Novo. Falei esse aqui não. O soldado que nunca existiu. Essa história gerou esse filme. Ah, Planeta Novo. Fala mais dos fatos do Didi e seus crimes de abuso segundo a agência dos investigadores. Vou te falar que eu não sei. Os caras comentando os trailers. Ai, ai.